Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências e o tema de hoje é como que a vida pode ter surgido na Terra, tá? Algumas ideias, obviamente, já passaram ao longo da história na cabeça dos cientistas, né, em várias crenças da sociedade. A gente vai agora discutir algumas dessas ideias, tá bom? Tudo começou, como a gente já viu em aulas passadas, com as ideias da abiogênese ou biogênese, tá? Então, em momentos diferentes, pessoas, cientistas diferentes defenderam essas suas ideias. Um que ficou muito famoso foi o Van Helmont, que defendeu a geração espontânea no século XVII, que ele dizia que a vida ela podia surgir de alguma coisa, né, de algum objeto morto, né, uma matéria morta ou inanimada. Né, a famosa receita dele, né, dos ratos. Ao deixar uma camiseta suja, com um pouco de trigo em cima, num ambiente úmido e escuro, depois de 21 dias vão surgir ratos. Né? Isso era a crença da abiogênese. Enquanto isso, outros cientistas como o Francesco Redi e o Louis Pasteur, eles defendiam a biogênese, né, que uma forma de vida só poderia surgir a partir de outra forma de vida. Então, cada um na sua época, o Redi no século XVII e o Pasteur no século XIX, eles fizeram experimentos que provaram que a biogênese ela é verdade. Né? Aqui a gente vê a imagem das experiências dos dois cientistas, experiências essas que nós já vimos elas em aulas passadas, então só para a gente relembrar que essas ideias elas vieram em épocas muito distantes de nós, muito antigas. Só que, ao longo do tempo, né, do século XIX para cá, algumas novas ideias foram surgindo, né? O conhecimento foi avançando e isso foi abrindo portas para novas hipóteses. Então, nesses próximos slides, a gente vai discutir duas hipóteses de como que a vida pode ter surgido na Terra. Só que, antes disso, a gente vai ter que entender como que era essa Terra antigamente. É óbvio que a Terra há bilhões de anos atrás, é muito difícil a gente dizer com certeza como que ela era. Né? Nós temos hoje registros em rochas muito antigas que nos dão algumas dicas, algumas pistas, mas não dá para fechar uma ideia totalmente concreta. Né? O que os cientistas têm de crença hoje em dia é que há bilhões de anos atrás a Terra era muito quente. Era tão quente que não existia rocha sólida, era praticamente um oceano de lava. Tudo estava no estado líquido, tá? E, obviamente, impossível de haver vida. Só que com o passar do tempo, teve um resfriamento gradual da Terra. Né? Então, de uma Terra, de um ambiente muito quente, ela começou a ficar mais fria, o que permitiu que surgissem rochas sólidas. E, obviamente, outras estruturas, né? Como os vulcões, por exemplo. E detalhe, tá? Não é porque a Terra resfriou que tudo virou sólido. Aquele material que ainda estava mais no interior do planeta, ele continuou líquido. Tá? Então, o que a gente acredita é que nesse resfriamento, a superfície terrestre tornou-se sólida, mas o interior ainda continuava líquido. Então, tinha-se muitos vulcões. O número de vulcões, antigamente, ele era inúmero, ele era imenso. Tá? E nesse cenário, algumas coisas também eram importantes e se destacavam. Por exemplo, né, pelo número excessivo de vulcões, tinha muita erupção. Então era constante que houvesse liberação de gases para a atmosfera, cinzas iam para a atmosfera também, e a lava, né, tomava conta da superfície, certo? Nesse cenário, muitos meteoros caíam na Terra, tá? A gente tem evidência disso hoje por algumas crateras que ainda existem, né? Uma delas, por exemplo, lá em Yucatán, no México, que comprova que, na época dos dinossauros, caiu um meteoro na Terra. Então, existem registros geológicos que comprovam que, havia queda de meteoros na Terra e, antigamente, muito mais intensa, tá? Que provavelmente traziam água para o nosso planeta, até porque até então não existia água, só existia lava de líquido, né? Nesse cenário se formou a primeira atmosfera, né? A atmosfera primitiva,
com o vapor de água que veio dos meteoros e com alguns gases que eram liberados dos vulcões, tá? Só que o ponto importante aqui foi o seguinte: esse vapor de água que começava a ir para a atmosfera começou a formar muitas nuvens. E vocês devem lembrar que o vapor de água, ao subir para a atmosfera, ele se resfria, sofre condensação, volta a ser líquido e forma nuvem. Só que isso foi gerando um excesso de nuvens, né? Foram muitas nuvens ao mesmo tempo, o que levou a chuvas torrenciais. Chuva torrencial é uma chuva que é muito forte e que ficou, né, que ficou caindo por muito, muito tempo. Chuvas essas que provavelmente deram origem aos oceanos. Então, a primeira vez que se falou em um oceano foi numa terra bem mais fria do que era antes, onde o número de nuvens na atmosfera era muito grande e essas nuvens faziam cair muita água, o que ajudou, né, também a resfriar um pouco a superfície, permitindo que a água se acumulasse na superfície no estado líquido, tá? Junto com essas nuvens, obviamente, caíam muitos raios, tá? Então a atividade elétrica que atingia a Terra era muito grande. E a atmosfera não possuía ozônio nessa época ainda. Então, a radiação solar que incidia, que chegava até aqui, ela era muito forte. Então, imagina só um planeta nessas condições todas. Não tem condição de ter vida, certo? Então, a gente diz que essas condições são condições inóspitas, tá? Então, uma condição inóspita é uma condição na qual é impossível, muito improvável, de que a vida se estabeleça. Tá legal? Então, nesse cenário da Terra primitiva, com muitos vulcões, muita lava, muitos meteoros, muitas nuvens, muita chuva, era praticamente impossível de que a vida pudesse surgir. Só que com o passar do tempo, esse aspecto ele foi mudando, né? O número de erupções começou a ficar menor, a superfície ficou menos quente, ficou mais fria, surgiram os oceanos, tinha mais gases na atmosfera, e isso foi transformando o ambiente terrestre, né? O ambiente, eu digo assim, o ambiente do planeta como um todo, tá? Que permitiu, num certo ponto da história, né, do planeta, que a vida surgisse. Então a gente vai ver aqui duas hipóteses de como seria possível a vida ter surgido no planeta. A primeira chama-se sopa primordial, tá? Ela foi baseada, né, teve um experimento feito nos anos 50, baseado em ideias propostas nos anos 20, tá? Então, o Stanley Miller e o Harold Urey, eles criaram esse experimento que está nessa imagem para vocês, baseado naquilo que o Oparin e o Haldane, né, o russo e um britânico, eles propuseram. Tá? Eles não chegaram a construir um experimento, mas eles criaram um modelo que levava em conta as ideias deles. Tá? E aí o Miller e o Urey criaram um experimento em cima desse modelo. Tá? O que eles diziam? Que os gases atmosféricos da época, naquele momento, né, da Terra primitiva, eles, dentro dos oceanos, se transformaram e deram origem a moléculas orgânicas, a partículas orgânicas. Tá? Então, os gases atmosféricos que estão aqui, o CH4, que é o gás metano, NH3, que é o gás amônia, H2O, que é vapor de água, e H2, que é gás hidrogênio, esses seriam os gases da Terra primitiva, da nossa atmosfera primitiva. E foram esses gases que, nos oceanos, dentro dos oceanos, eles se transformaram e deram origem a partículas orgânicas, que eram principalmente aminoácidos e bases nitrogenadas. Importante, aminoácido aqui a gente tem que entender que é uma partícula que dá origem a proteínas, coisas que estão, por exemplo, nas carnes dos animais, nas estruturas das plantas, tudo bem? E as bases nitrogenadas são moléculas que dão origem ao material genético, ao DNA dos seres vivos. Então, ao que o Oparin e o Haldane falaram em sua época, era justamente isso, que esses gases primitivos,
eles teriam sido capazes de se transformar e dar origem a moléculas que depois permitiram o surgimento de proteínas e DNA. E aí, obviamente, de células muito primitivas, tá? Então, o que acontece? Aqui, olhando para esse experimento, a gente percebe o seguinte, né? Desde aqui de baixo, né, tem água em ebulição, certo? Né, aqui olhando para a figura agora. A água em ebulição vai acontecer, obviamente, com que o vapor suba. Então, seguindo a direção das setinhas, o vapor vai subindo, o vapor de água vai subindo. Até que ele chegue nesse balão mais arredondado no meio desses tubos, que já contém gás hidrogênio, já contém metano e já contém amônia. Tá? Então, esses 4 gases juntos, eles são submetidos a descargas elétricas. Descargas essas que se referem aos raios que caíam sobre os oceanos na época. Então, a ideia aqui era associar a transformação desses gases atmosféricos em outras moléculas graças à ação dessas descargas elétricas, dessa eletricidade em excesso. Tá? Então, o Miller e o Urey, eles criaram isso no laboratório. E eles perceberam que, nesse tubinho em U aqui embaixo, depois que passava por essas faíscas, por essas descargas elétricas, nesse tubo em U, surgiam aminoácidos, bases nitrogenadas e alguns tipos de ácidos também. Então, eles perceberam que o Oparin e o Haldane, eles estavam certos, né? A reação entre esses gases atmosféricos, em presença de descargas elétricas, que eram os raios da época, geravam essas partículas orgânicas. Tá legal? Então, o Miller e o Urey provaram que a ideia, né, da sopa primordial de Oparin e Haldane estava correta. Tá? E aí, obviamente, né, depois de formar dessas proteínas e esses materiais genéticos, esses protogenes nos oceanos, eles vão dar origem às primeiras células procariontes. Vamos lembrar que célula procarionte é aquela que não possui núcleo, tá? Não esqueçam disso. Então, o que acontece? Seguindo essa ideia da sopa primordial, eles diziam que no oceano teriam se formado os coacervados, tá? Olha aqui essa primeira imagem ali em cima. Tem ali uma bolinha verde que é uma proteína. Essa proteína ela se formou, obviamente, dentro do oceano, de acordo com a ideia de Oparin e Haldane. Então, essa proteína formada a partir da reação entre metano, amônia, água e gás hidrogênio se associou a moléculas de água no próprio oceano, e essa associação das moléculas de água com proteínas deu origem a uma estrutura única e diferente das outras anteriores, que foi batizada de coacervado. Tá? Então, aqui que a gente percebe que os aminoácidos lá formados no experimento de Miller e Urey se juntaram, formando proteínas. Essas proteínas se associaram à água, formando essa molécula complexa, que é o chamado coacervado. Tá? Ao mesmo tempo que existiam coacervados na água, também existiam os materiais genéticos primitivos na água, vindo das bases nitrogenadas, né? Esses materiais genéticos básicos eram chamados protogenes. Então, esses coacervados devem ter, em algum momento da história da Terra, se associado aos protogenes e criado uma membrana protetora, tá? Que deu origem, então, à membrana plasmática. E nesse cenário surge, então, a primeira célula procarionte primitiva, tá? Que a gente vê na segunda imagem lá em cima, tá? No procarionte primitivo. Então, essa célula ali em cima, ela foi formada de acordo com a hipótese de Oparin, através da associação entre coacervados e protogenes, tá? Só que esse procarionte primitivo, obviamente, ele foi se modificando com o tempo, né? Principalmente por uma associação benéfica com procariontes aeróbios ou fotossintetizantes. Vamos explicar aqui. Uma associação benéfica é uma chamada simbiose, está até ali em destaque para vocês, tá? Então, essa simbiose, ela aconteceu, tá? Então, o procarionte primitivo se associou beneficamente
a um procarionte aeróbio. O termo aeróbio significa que ele necessita de gás oxigênio, tá? E também se associou a um procarionte fotossintetizante, que significa que ele faz fotossíntese, que ele capta gás carbônico e produz gás oxigênio, tá? Então, houve essa associação num certo momento da história do planeta, tá? A associação é essa que levou à formação de algumas organelas, né? Então, diz, né, a teoria da endossimbiose, que a gente chama em ciências, que a associação, a simbiose entre a célula procarionte primitiva e o procarionte aeróbio deu origem às mitocôndrias, e a associação, a simbiose com as procariontes fotossintetizantes deu origem aos cloroplastos. Organelas essas que são típicas de células animais e vegetais. Tá? Então, esse cenário, né, esse esquema, ele tenta trazer para a gente uma possível explicação de como as células se originaram ao longo do tempo. E vale ressaltar aqui, tá? Que isso não é um processo que acontece em 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1000 anos. Isso levou milhões de anos para acontecer. Tá legal? Então, a ideia aqui é de que aquelas moléculas que surgiram no oceano, segundo Oparin e Haldane propuseram, Miller e Urey comprovaram, ao longo dos milhões de anos, eu diria até bilhões, né, de anos, uns 2 bilhões de anos, ele levou para dar origem a células hoje eucariontes, animais e vegetais. Tá legal? Então, naquele cenário proposto pela teoria de Oparin, pela hipótese de Oparin, né, melhor colocando, ela suporta hoje as outras hipóteses do surgimento das células eucariontes. Beleza? Gente, se tiver alguma dúvida, vocês me escrevam para tirá-la, tá? Essa foi uma hipótese de surgimento da vida. Outra hipótese que a gente chama de panspermia, tá? De acordo com essa hipótese, a gente diz que a vida chegou até a Terra trazida de outro lugar do universo através dos meteoros que caíam aqui, naquela época da Terra primitiva, tá? Então o que acontece? Alguns cientistas eles defendem essa ideia porque a gente conhece hoje em dia seres que suportariam as condições do universo, tá? A gente deve, né, concluir, né, já deduzir que as condições de existência no universo não são favoráveis à vida, né? Lá falta oxigênio, lá tem uma radiação ultravioleta muito intensa, lá tem uma temperatura muito baixa. Então, as formas de vida que a gente conhece hoje, pelo menos a maioria delas, não suportariam viver no universo. Só que tem alguns organismos, como esse carinha da foto aí, o Deinococcus radiodurans, ele foi submetido em laboratório a condições muito similares à do universo e ele resistiu vivo por praticamente 2 anos. Né? Foi o tempo que durou o experimento. Então, esse experimento comprova que esses seres, essas cianobactérias extremófilas, eles resistem a essas condições do universo. Tá? Então, um ser que é chamado de extremófilo, aquele que suporta, que resiste às condições extremas, ele pode ter sido trazido de outro lugar do universo para a Terra, aqui se instalou, colonizou o ambiente, se reproduziu e foi dando origem assim às formas de vida que a gente conhece até hoje. Tá? Então, essa é uma teoria, é uma hipótese, na verdade, que alguns cientistas defendem por conta dessa prova das cianobactérias. Mas isso não quer dizer que isso tenha acontecido, porque a gente não tem vestígios que possam provar isso para nós, tá? Alguns exemplos de organismos extremófilos que a gente conhece. Os termófilos resistem a altas temperaturas. Psicrófilos resistem a baixas temperaturas. Acidófilos resistem a ambientes muito ácidos. Halófilos resistem a um ambiente muito salgado, né, com excesso de sal. Barófilos a pressões muito altas. Então, cada tipo de organismo, dependendo daquilo que ele suporta, ele tem um tipo diferente
né, ele pode ser classificado de uma forma diferente por extremofilia. Tudo bem? Mas, em termos gerais, de acordo com a panspermia, um ser extremófilo que suporta alta radiação, ausência de oxigênio, suporta temperaturas muito baixas, chegou até a Terra trazido por meteoros que aqui caíram, junto com a água que eles traziam também. Beleza? Então a panspermia é uma outra hipótese que a gente ainda coloca por possibilidade de ser verdadeira, mas ainda sem comprovação. Por isso são hipóteses. Tá legal? Afinal de contas, a gente não tem como provar com 100% de certeza algo que aconteceu há bilhões de anos atrás. Tá? Então, nesse cenário, independente de ser uma hipótese da sopa primordial ou da panspermia, o primeiro ser vivo ele tinha que ser muito simples e ter pouquíssimas estruturas. O que ele tinha que ter basicamente? Né? Uma membrana que proteja ele, né? Uma membrana externa que limita o seu formato, proteja o interior da célula, e a gente deu o nome disso de membrana plasmática. Ele também tinha que ter algo que digerisse as moléculas, para que ele pudesse obter energia através disso. Tá? Então, essa célula tinha que ser capaz de englobar uma outra partícula e absorver, usar os componentes dela em benefício próprio, tá? Transformar isso em energia. Tinha que ter material genético, obviamente, estaria até na figura do DNA, para poder dar um controle metabólico, para poder, vamos dizer assim, conduzir as atividades dessa célula, e tinha que ser capaz de se reproduzir, porque afinal de contas, se essa célula original procariótica não se reproduzisse, não existiria até hoje, né? Ela não teria gerado a vida, teria morrido e teria havido uma extinção desses procariontes. Então, esses 4 itens, eles eram essenciais nos primeiros seres vivos que garantiu que eles pudessem se manter na Terra e, ao longo do tempo, por evolução, irem se transformando até originar as formas de vida que conhecemos hoje. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Em caso de dúvida, escrevam, tá? Curtam o vídeo, compartilhem e a gente se fala na próxima aula, tá bom? Bons estudos, um abração, valeu!